Oi, turma, tudo bem? Hoje nós vamos para mais uma aula de redação. Essa feita a nossa penúltima aula no que diz respeito à estruturação de uma redação. Na aula anterior, nós estudamos sobre a introdução e hoje nós vamos aprender um pouco sobre o desenvolvimento de uma redação. Nós vamos aplicar, assim como fizemos na introdução, vamos fazer também no desenvolvimento, apresentando 6 modelos de possíveis desenvolvimento para a nossa redação. Tudo bem? Então vejamos. O desenvolvimento. Tipos de argumentos. Quais estratégias usar em sua redação? Você já pensou nisso? O desenvolvimento exige uma apresentação de argumentos para que você consiga sustentar a sua tese, ou seja, a proposição que você está defendendo na sua redação. Mas afinal, quais são os tipos de argumentos que você pode adotar? Hoje, vamos falar sobre diferentes estratégias que você pode utilizar para convencer o leitor. Então, continue a leitura e saiba como potencializar a sua redação. Vejamos. Quais são os tipos de argumentos? Nós sabemos que para desenvolver bem um texto é preciso compreender e escolher estratégias argumentativas. Afinal, elas influenciam na capacidade de convencimento do leitor e de suas ideias, para saber se elas são válidas. Porém, antes de elaborar quais são os tipos de argumentos ou estratégias argumentativas, precisamos diferenciá-los do que são os argumentos entre si. O primeiro conceito é fácil. O tipo de argumento se trata da forma como você irá apresentar os pontos de defesa da sua tese. Vai ser através de exemplos, de análises históricas. É a maneira como você irá organizar os seus argumentos. Sabe-se que o argumento é individual e pautado em sua opinião e conhecimento. É o que será desenvolvido por meio de estratégias argumentativas que vamos aprender um pouco agora. Então, após definir quais argumentos você tem para defender um determinado tema, sejam eles de autoridades, de provas concretas ou análogas, é hora de organizar de que forma isso será escrito na sua redação. Passemos adiante. Olha só. Nós vamos conhecer agora 6 tipos de argumentos que podemos usar nos nossos textos dissertativos argumentativos. O primeiro dele é a exemplificação. Nessa estratégia, você irá inserir e desenvolver um exemplo específico como foco principal do parágrafo, tendo o propósito de justificar sua ideia. Esse exemplo deve ser preferencialmente de conhecimento geral, ou seja, não pode ser um exemplo de senso comum. Tem que ser um exemplo que, quando a gente costuma falar na sala de aula, um exemplo contundente, que você prova realmente que você leu e que você está por dentro das estatísticas e informações sobre aquele assunto. Quais são os principais operadores para esse tipo de argumento? No caso, a exemplificação. Vamos ver aí. Você pode usar para contextualizar, ou usar por exemplo, a exemplo de, a título de exemplificação, como acontece no caso, etc. Então a gente observa aqui quais são alguns operadores que devemos utilizar para empregarmos uma exemplificação. Vamos lá para um exemplo de exemplificação. Olha só, o candidato aqui, ou a candidata, colocou: em 2013, milhares de manifestantes ocuparam as ruas da capital de São Paulo em reivindicação por melhorias e redução dos preços dos transportes públicos.
Nota-se como fatores socioeconômicos também são responsáveis pelos casos. Aí ele diz lá, a Revolução Francesa, por exemplo, olha só, ele dando o exemplo aqui da Revolução Francesa, é considerada o símbolo de liberdade, igualdade e fraternidade, visto que mobilizou as camadas sociais infladas da crise econômica no respectivo país. Assim, é evidente que a política externa e interna influenciam na quantidade de manifestações ocorrentes. Ficou claro aqui que o candidato ele exemplificou no seu desenvolvimento com a Revolução Francesa. Tá ok? Passemos adiante. Podemos fazer também com uma enumeração. Isso aqui é comum a gente observar nos desenvolvimentos de redações do Enem, exemplos de enumeração. A enumeração é o segundo dos tipos de argumentos que abordaremos agora. Nesse tipo de abordagem, você deverá citar os vários argumentos que possui sobre o assunto, um a um, de modo, literalmente, enumerar uma série de fatos que comprovam a relevância do que você está defendendo. É importante que você explicite bem que haverá uma ordem de ideias no desenvolvimento. Para isso, você pode citar, por exemplo, que há dois problemas a destrinchá-los em parágrafos diferentes. E alguns desses operadores mais utilizados são, em primeiro lugar, primeiramente, além disso, ademais, outro fator importante. Então a gente observa que você vai usar aqui, se você usar em primeiro lugar ou primeiramente, com certeza você vai ter que usar além disso, ou ademais, ou outro ponto, outro fator importante. Se você deixou claro que vai elencar alguns, você não pode parar só no primeiro. Tá certo? Vamos lá para um exemplo. Olha aí. O candidato inicia, em primeiro lugar, é imprescindível ressaltar como a carência de medidas públicas gera a ocorrência de tal problema em sociedade. De acordo com Jürgen Habermas, filósofo alemão, para que haja a comunicação plena e o acordo de interesses, deve existir o agir comunicativo. No entanto, manifestações populares que possuem o objetivo de reivindicar direitos e melhorias são menosprezadas por parte da população e dos políticos, devido à ocorrência de destruição e badernas realizadas por manifestantes que não interagem nos movimentos. A gente vai observar aqui que o candidato utilizou em primeiro lugar, então, com certeza, no outro parágrafo, ele vai ter que usar outro fator de enumeração, como a gente viu anteriormente. Vou voltar lá. Ele deveria utilizar, além disso, ou ademais, ou outro fator, tá? Para completar o que ele falou lá em primeiro lugar. Passemos adiante. Podemos fazer também com uma comparação. Ao desenvolver o parágrafo por comparação, duas ideias são apresentadas e ressaltam-se as semelhanças e ou as diferenças entre elas. Quais são os operadores mais comuns? Igualmente, como se, da mesma forma, bem como, assim também, assim como, do mesmo modo, tanto quanto, semelhantemente acontece com ou quando, etc. Vamos lá para um exemplo. O candidato aqui utiliza-se da palavra semelhantemente. Ele diz, semelhantemente, essas mesmas autoridades possuem interesses financeiros na má alimentação dos brasileiros. Conforme Marx, em um mundo capitalizado, a busca pelo lucro ultrapassa valores éticos e morais. Nesse sentido, as grandes empresas alimentícias vendem a imagem dos seus produtos atrelados à felicidade e à realização pessoal.
Vou voltar aqui. Quando, na maioria das vezes, essas mercadorias são responsáveis pela degradação da saúde do consumidor. Ainda de acordo com dados da UNB, as propagandas dessas indústrias induzem a uma má alimentação e atingem fortemente o público infantil. O que a gente observou aqui, ó, semelhantemente, né, ele utilizando-se aqui da questão da comparação, tá? Deixando bem claro. Próximo são as causas e efeitos. Muito comum, né, como estratégia argumentativa, esse modelo você pode apresentar os motivos, os porquês, as razões de um determinado problema acontecer e em seguida as consequências, né, os resultados e o desdobramento dele. Quais são os operadores mais comuns? Porque, já que, visto que, graças a, em virtude de, como reflexo disso, com efeito, assim, consequentemente, dentre outros. Vamos lá para um exemplo. Olha aí. É importante pontuar de início a omissão do meio acadêmico quanto à má alimentação dos jovens. À guisa de Kant, o ser humano é tudo aquilo que a educação faz dele. As escolas brasileiras, entretanto, negligenciam a saúde dos estudantes ao não instruí-los sobre os riscos da obesidade e as formas de preveni-la. Olha só como é que ele vai utilizar aqui. Ó. Como reflexo de uma população ignorante, frente aos hábitos alimentares ideais, 8,4% dos adolescentes são obesos e mais de 30% das crianças apresentam excesso de peso, segundo pesquisa recente do Ministério da Saúde. Olha só como ele utilizou lá. Ó. Como reflexo disso. Tá? Então ficou bem claro que aqui ele está trabalhando o quê? Como vimos antes. Causas e efeitos. Passemos adiante. Quinto modelo, né? A evolução histórica. Também é uma forma de você utilizar para enriquecer o seu desenvolvimento. Esse tipo de argumento envolve cronologia, ou seja, tempo e espaço. Você precisa saber abordar um fato histórico referente ao assunto em pauta, com datas, locais e fatos ocorridos. Quais são os principais operadores? Antes, depois, posteriormente, quando, logo, né, logo que, assim que, logo após, a princípio, no momento em que, pouco antes, pouco depois, atualmente, hoje, frequentemente, nesse meio tempo, sempre que, assim que, desde que, entre outros. Vamos lá para o exemplo. Olha aí. Em primeira instância, cabe destacar o panorama histórico-político da segurança pública que influi em seu perfil odiernamente. Olha aqui, né? Atualmente. Aí ele vai lá, utiliza-se de, na época do período militar, olha aí ele fazendo nesse contexto histórico. Acentuou-se o esfacelamento de uma sociedade democrática em virtude da doutrina de segurança nacional, uma lógica puramente autoritária de conduta. Os modelos e as ações de segurança pública limitavam-se à contentação social com o uso da força e de armas para a repressão. Contudo, essa ótica é perceptível no comportamento das ações policiais, que são enfatizadas pelo terror e violência. O exemplo que permite ilustrar isso foi a ocupação militar da comunidade da Rocinha, no Rio de Janeiro, marcada pelas guerras entre traficantes e os próprios policiais, ceifando centenas de vidas inocentes no meio do conflito. A gente pode observar aqui que ele está se referindo a um fato histórico, e se você observar aqui, ele também usou de uma exemplificação, quando ele disse aqui, ó, um exemplo, tá, que permite ilustrar. Tá? Dentro do mesmo parágrafo, ele fez uma
referência histórica, ele utilizou-se de uma referência histórica e também de um exemplo. Tudo bem? Passemos adiante. A sexta e última da nossa aula é uma contraposição. Aqui você pode contestar uma ideia, por exemplo, afirmando como algo acontece e em seguida dizendo o porquê de não funcionar. Podem ser mostradas duas perspectivas diferentes sobre um mesmo argumento, denotando um contraste de opiniões. Quais são esses operadores? Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto, senão, embora, ainda que, mesmo quando, apesar de que, se bem que, não obstante, etc. Vamos lá para o exemplo. Olha aí. Outro sim, é importante destacar o papel da educação no combate a essa situação, já que, assim como preconizado pelo educador brasileiro Paulo Freire, se a educação não pode transformar uma sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. Tal pensamento evidencia o poder transformador da educação. No entanto, olha aqui, né, o que a gente acabou de ver, ó, a contraposição. Né? Ele está usando aqui, né, ó, no entanto, a educação oferecida no Brasil pelo sistema público ainda não é expansiva e de qualidade, principalmente em comunidades carentes, na qual muitos jovens acabam recorrendo ao mundo da criminalidade, aumentando os índices de violência e prejudicando o sistema público de segurança. Tá? Então a gente observou aqui que ele empregou aqui esse marcador, né, de contraposição para mostrar que a ideia de Paulo Freire, tá, não, embora seja excelente, né, quando ele diz que a educação, se ela não transformar uma sociedade, né, sem ela, a sociedade também não vai mudar. Mas, né, a educação que o Brasil oferece, né, especialmente para o sistema público, ela não atinge a maioria da população e também não é de qualidade. Principalmente nas comunidades carentes, que lá nesses lugares, nessas comunidades, os jovens acabam recorrendo ao mundo da criminalidade e, portanto, aumentando os índices de violência e prejudicando o sistema público de segurança. Espero que vocês tenham entendido e até a nossa próxima aula de redação.